Fala empresária, fala empresário, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, onde a gente vai trazer um tema e um quadro interessante. Vou trazer aqui pela primeira vez um convidado no canal do YouTube e a gente vai trazer um tema muito pertinente que poucas pessoas falam. A gente vai falar sobre a exposição na imagem em relação ao empresário, em relação ao colaborador e também ao prestador de serviço. E eu estou aqui hoje com uma presença ilustre, ele que é advogado, especialista em direito do trabalho empresarial, com certificação em compliance trabalhista, atua em todo o Brasil há mais de 14 anos, ele é membro da Comissão de Direito do Trabalho da OAB Pernambuco, palestrante, professor, escritor de artigos jurídicos, presidente do BNI Origem e embaixador do BNI Avançar. Com vocês, Marlon Marques, da Marlon Marques Advogados. Satisfação imensa, empresária, empresário, poder hoje falar para os espectadores do Projeto Ki, desse podcast do meu amigo renomado Ítalo Xavier. Satisfação imensa, muito obrigado, amigo, pelo convite. É sempre muito bom falar para um público tão seleto, ainda mais sobre um assunto tão pertinente, tão necessário, e tão importante, e mais do que isso, atual. Embora pouco se fale a respeito, mas extremamente atual, relevante e necessário esse diálogo, esse bate-papo. Então, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de falar aos seus espectadores. Muito obrigado pelo convite. Excelente, Marlon. E é um tema que é muito comum no dia a dia das empresas e as pessoas ainda não discutem tanto. Existem alguns casos, obviamente, na Justiça do Trabalho, mas a gente veio aí, o intuito dessa conversa é que a gente consiga trazer esse conhecimento para o empresário, para que ele consiga ter esse respaldo e trazer isso de forma profissional, que ele busque uma assessoria para ele ter essa proteção. Porque, assim, existe hoje no universo da produção de conteúdo o empresário que ele tem dois caminhos. Ou ele pode ser o rosto, que é o que a gente chama muito comumente no mercado hoje como Founder-Led Growth, é o que a gente incentiva os nossos clientes a trazer. Ser o rosto, por quê? Porque o empresário ele é um grande gerador de oportunidade. Então, quando a gente estampa isso no Instagram, no YouTube, em eventos presenciais, o fundador ele vai gerar oportunidades e isso, consequentemente, vai impactar na empresa. Então, a gente sempre instrui os nossos clientes a trazer essa estampa na rede social, em eventos, para que a empresa seja uma grande beneficiada. E tem um caminho que outros empresários preferem, que é de delegar a exposição da marca. E aí vem o colaborador, vem um prestador de serviço para exercer, Então virou muito comum no mercado de trabalho como um todo o funcionário ele ser o rosto da marca. E eu separei aqui algumas perguntas para fazer o Marlon, que tem todo esse respaldo de 14 anos de direito trabalhista, trazer alguns casos, algumas evidências de como o empresário ele pode ter o respaldo para que ele não sofra com alguma questão trabalhista e que ele consiga fazer isso da melhor forma, mediante aos tempos de rede social hoje. Então, doutor, eu separei aqui algumas perguntas, mediante aquilo que a gente apresentou, da exposição nas redes sociais. É comum hoje a pessoa ter um trabalho de vendedor, de administrativo e também fazer essa parte das redes sociais com frequência. Então, a primeira pergunta é sobre isso. Aparecer hoje nas redes sociais pode ser considerado uma função extra? Como é que isso é conversado do empresário para o colaborador, para o prestador de serviço? Isso é realmente uma função a mais dentro do regime do trabalho? Hoje a gente não pode mais fugir do digital. É uma necessidade, é uma importância para as empresas, para os empresários. Eu gosto muito quando você fala que você recomenda para os seus clientes que eles sejam o rosto do seu negócio, que eles sejam a vitrine e a representatividade da marca. Porque isso gera, inclusive, você enquanto profissional do audiovisual sabe muito melhor que eu, de um grau muito maior de humanização do negócio dele. As pessoas querem saber, elas gostam de saber do CPF que está por trás do CNPJ. E isso é importante. Partindo desse quesito, que a gente enxerga realmente que quando você, enquanto sócio, se coloca à disposição, ou então enquanto fundador, administrador do negócio, de ter esse viés de aparecer, de ser o rosto da marca, de ser o rosto da estratégia digital, do marketing da empresa, acaba te livrando, inclusive, de problemas com a Justiça do Trabalho.
acaba te eliminando riscos e minando, né, reduzindo a possibilidade de que profissionais, ou melhor, empregados que trabalhem no teu negócio, na tua empresa, possam vir a requerer indenização posteriormente. Quando a gente começa a falar sobre os empregados de maneira mais específica, aí surge o pensamento de que, imagina que ele seja contratado inicialmente para vendedor, como você falou, e no momento oportuno ele começa a gravar vídeos, ele começa a aparecer no Instagram da empresa, ele aparece num vídeo institucional que é postado no site, ou até mesmo, dependendo da área de especialidade dessa venda, né, que ele apareça, por exemplo, em anúncios publicitários na TV, ou em algum programa de televisão de maneira mais específica. É muito delicado. É muito delicado porque isso tem que ser tratado com a importância e com a relevância que esse tema tem. Precisa ter um contrato específico, precisa que o contrato de trabalho tenha uma cláusula, né, muito bem desenhada, mas, no fim, isso configura ou não configura uma dupla função? Isso configura um acúmulo de função, um desvio de função? A depender da circunstância, pode considerar ou não. Tudo depende de como que foi arquitetado, de como que se amoldou aquela relação e se desde o início o empregado já foi contratado sabendo daquela obrigação, daquela incumbência que ele teria, ou se no curso do contrato de trabalho é que as coisas foram mudando e ele teve que passar a gravar vídeos, a aparecer em conteúdo publicitário da empresa. Perfeito, perfeito. E essa questão, né, doutor, do funcionário ele aparecer, isso é algo que acontece com muita frequência, né? Então, assim, ele aparece, mas ele não sabe que ele está sujeito ali a um acúmulo de função, a uma função extra. Então, esse conteúdo aqui que vocês estão vendo, não só para os empresários, mas também para os colaboradores. Sim. Que assistam esse conteúdo e consigam extrair, né, algo de valor. Então, você que é empresário, você que é colaborador, conversem entre si para definir, né, e fazer um acordo trabalhista, para fazer, de certa forma, algo legalizado. Para que, eu acredito que um acordo ele é bom, tem que ser bom para as duas partes. Claro. Então, se o empresário ele tem essa noção que a visibilidade das redes sociais vai trazer retorno, por que não rentabilizar isso, né? Até como uma forma de incentivo para as redes sociais, para o colaborador ganhar também. Então, assim, a excelente resposta aí à pergunta, porque é aquele negócio que a gente vai deixando, né, o problema crescer. Quando o problema a gente não resolve, ele vai crescendo, né? Então, tem casos aí que acontecem e a ideia é que você que esteja vendo esse conteúdo, né, sendo empresário, se organize a questão de contrato, busque um advogado da sua confiança para que você consiga ter esse respaldo trabalhista e proteger a sua empresa. Então, e você, colaborador, busque também ter essa conversa com o teu superior, o teu gerente ou o próprio dono da empresa para que você seja remunerado por conta disso. Porque Exato. A gente sabe que isso não é novidade, que a rede social ela rentabiliza em muito. Bastante. Então, assim, a gente atende diversos clientes e eles já entenderam que o conteúdo, ele de forma intencional, ele consegue gerar muito negócio. Então, essa conversa é muito pertinente e ela precisa acontecer. No viés do empregado, inclusive, né, a gente tem aquela questão dos princípios de continuidade, de manutenção ali do contrato de trabalho, do próprio poder diretivo do empregador, né, de poder direcionar como que ele quer a prestação de serviço, do que ele quer que o empregado faça, né, e quais são as atividades que ele vai exigir no curso daquele contrato, daquela relação de trabalho. Mas é muito importante colocar também que o empregado ele não é obrigado a fazer tudo que o empregador determina de maneira específica. Então, por exemplo, se no curso do contrato o empregado não foi contratado, por exemplo, para uma equipe de marketing ou para tratar de redes sociais, de marketing digital ou coisa parecida, ele não pode, se ele não quiser, ser obrigado a, no curso daquele contrato, começar a aparecer ou então a ceder mesmo, né, os direitos de uso de imagem, ainda que de forma onerosa ou voluntária. Porque o que a gente se depara muitas vezes é que a empresa faz um termo, faz um contrato, ou então traz aquilo dentro de uma cláusula do contrato de trabalho, mas não remunera na contrapartida. E o funcionário não tem um plus salarial. E aí ele trabalha, muitas vezes ele grava vídeo, ele aparece, ele tem conteúdo de cunho publicitário, vai para uma mídia, para uma TV, jornal e afins,
e ele não tem recompensa por isso. E aí ele começa a se questionar, poxa, eu estou rentabilizando, eu participo, é o meu rosto que aparece, eu sou a pessoa da marca, mas e no fim? Eu não ponho dinheiro no bolso por conta disso. E isso pode gerar um impacto de insatisfação. E a insatisfação é o primeiro problema para que a gente comece a ter um termômetro de clima organizacional ruim dentro de uma empresa. Então, doutor Marlon, a gente estava conversando agora sobre essa questão do funcionário se opor. O patrão, o empresário, ele pode dar uma penalidade, demitir por justa causa, caso aquele funcionário não queira aparecer nas redes sociais? Não, a demissão por justa causa, nesse caso, ela realmente não é cabível. Existem alguns empresários que podem entender que, pela insatisfação que a oposição do funcionário possa gerar, ele pode se sentir na condição de possibilitado de aplicar a demissão por justa causa. Mas existem requisitos específicos para se garantir a validade de uma justa causa. E, nesse caso, uma demissão por justa causa não preenche esses requisitos. Eu não recomendaria em momento nenhum para nenhum cliente meu, por exemplo, demitir por justa causa em função disso. O empregado ele tem o direito, embora caiba ao empregador o poder diretivo, né, de determinar como é que a prestação de serviço vai acontecer, do que é que ele quer que faça, como, onde, mas isso é limitado. O poder diretivo ele também é limitado. E quando ultrapassa esse limite, passa a ser um abuso do poder diretivo, e aí cabe, por exemplo, indenização ou até mesmo a própria rescisão indireta do empregado para a empresa. Se o empregado não concorda e o empregador obriga, o patrão obriga que ele apareça nas redes sociais, que ele seja parte de vídeos, de campanhas publicitárias, pode gerar a rescisão indireta de forma imediata. Logicamente que isso depende de uma análise muito mais específica, mas não seria o caso do empregador demitir especificamente por isso. Entendi. Ele poderia vir a demitir, por exemplo, mas demitir normal, né? Não fomentando a demissão especificamente pela recusa. Não seria isso. Mas a demissão por justa causa não seria cabível. Entendi. Perfeito, doutor. Então, digamos que esse empresário ele não se organize em questão contratual em relação aos acordos internos da empresa. E esse funcionário, esse colaborador, ele apareça num vídeo que isso gere muita repercussão, como é o caso de viralizar, como é o caso de bater um recorde de vendas. E esse colaborador, ele pode reivindicar essa questão, caso não haja nenhum acordo, nenhum contrato, nem nada. Esse funcionário ele tem o direito de reivindicar partes dessa aquisição, desse retorno, desse resultado? Como é que funciona nesse caso em específico? Olha, a ausência de um contrato específico, de um termo específico, ou então até mesmo de uma cláusula muito bem desenhada, muito bem estruturada dentro do próprio contrato de trabalho, ela traz um risco gigante. Ela expõe a empresa à possibilidade de que depois, durante o contrato ou após a demissão, o funcionário se sinta injustiçado, lesado de alguma maneira e entre com uma ação pedindo uma indenização. Isso é possível. E aí a gente vê indenização por dano moral e por aí vai. Uma série de outras coisas que podem estar envolvidas diretamente. Vídeos virais, eles sempre trazem, na sua grande maioria das vezes, a rentabilização em grande quantidade para a empresa. Por exemplo, quem trabalha com venda de veículos, quem trabalha com venda de roupas, de artigos importados, perfume, afins, são só exemplos, mas viralizou, né? O produto vende da mesma forma que o serviço também vende quando o vídeo ele é viral. Excelente. O funcionário pode, se ele não tem a autorização, né, para a empresa utilizar o direito de imagem dele, que essa autorização ela tanto pode ser cedida a título gratuito quanto a título oneroso. Se não existe essa autorização, ele pode, em algum momento que se sentir lesado, ingressar com uma ação e pedir indenização por dano moral, indenização por dano material, por não ter participado do que a empresa recebeu, né, de maneira mais específica, de lucro em cima daquelas vendas. Eu já vi decisões mais recentes na Justiça do Trabalho que trazem um conteúdo de que, quando se trata de venda e que rentabilizou e todo mundo se beneficiou, que o benefício não foi especificamente do lucro do empresário ou de um dos funcionários ou daquele funcionário que aparece no vídeo, a Justiça do Trabalho começa a entender que pode não haver a necessidade de indenização por dano material, que ele não teria participação nas vendas ou na lucratividade das vendas. Mas isso é muito de entendimento, isso é muito de
cada julgador que vai estar apreciando o processo e cada caso vai ser um caso especificamente. Mas o risco, quando você não tem uma situação muito bem definida, de forma expressa, assinada, com um contrato, com um termo, ele é grande, pode trazer um prejuízo para os cofres da empresa e é melhor estar preparado para não correr esse risco. Excelente. Então, digamos que o empresário ele não tenha nenhuma bonificação, nenhum incentivo para o colaborador. Mas se ele apenas tenha o direito de uso de imagem desse funcionário, ele está protegido em termos de que esse vídeo viralize, esse conteúdo ele rentabilize para a empresa, ele não possa distribuir essas participações, esses resultados para o funcionário. Então, de repente, um termo de uso de imagem resolveria de forma amadora, de forma pontual, mas... E aí, trazendo a pergunta, né? Fazer um termo de uso de imagem ou um contrato em relação ao cenário do empresário. Quais são os benefícios, quais são os malefícios de você apenas fazer um termo de uso de imagem para fazer um serviço com o colaborador? Então, trazendo esses dois pontos, o que você recomendaria para o empresário ele se preparar, se organizar para, visando que ele vai utilizar conteúdo para rede social com o colaborador? Me fala um pouco desses dois termos e o que você recomenda ao empresário a ter o direcionamento. Certo. Inicialmente, muitas vezes, quando o empregado é admitido, ele costuma assinar uma série de documentos. Uhum. Na grande maioria das vezes, ele está na euforia do início do contrato e ele não costuma analisar o que é um a um. Exato. Ele não olha com propriedade, ele assina muitas vezes ali no calor da emoção, naqueles primeiros momentos, e ele não analisa friamente, né, documento por documento do que é que se trata. Muitas vezes ele assina uma autorização de uso de imagem, seja dentro do próprio contrato ou num termo à parte, específico, e ele nem sabe o que é que ele está fazendo. Eu sempre recomendo aos meus clientes que eles tragam dentro do contrato de trabalho uma cláusula específica se existe a necessidade de que aquele funcionário possa vir a ser utilizado como parte em vídeos, em fotos, em conteúdo publicitário, que ele vai postar nas redes sociais ou então até em programas de TV ou então em propagandas. E ainda recomendo que ele tenha um termo à parte específico que vá realmente determinar e ditar as regras do jogo. É ali onde ele vai entrar de forma mais esmiuçada, mais detalhada, para dizer quais são as regras do jogo e da situação. Uhum. Porque aí não vale você estar no meio do contrato, por exemplo, fazer um gol de mão e dizer que vale. Uhum. Aí a coisa fica desequilibrada, né, desproporcional entre empregador e entre empregados. Eu sempre recomendo trazer dentro do contrato de trabalho uma cláusula específica muito bem desenhada, isso de forma muito personalizada, de acordo com a necessidade de cada empresa, de cada empresário, e observando também os critérios e as condições e necessidades pessoais de cada empregado. Então, isso é feito de maneira específica para cada contratação. Além disso, ter um termo de cessão ou então de autorização do uso de imagem e fazendo o link entre a CLT e também a LGPD. Desde 2018, né, com o advento aí da LGPD, a imagem pessoal do empregado e de cada pessoa, de cada ser, de cada indivíduo de maneira específica, começou a ser entendido como dado pessoal. E isso deve ser mantido sob sigilo, deve-se ter uma autorização específica para o armazenamento, para o tratamento daquelas imagens, daquele tipo de conteúdo. E melhor, sempre tem que ter tudo muito claro. O empregado ele tem que saber para qual finalidade vai estar sendo utilizada a imagem dele, se tem cunho publicitário, se não tem, qual que é a rede que vai estar sendo explorado, se vai rentabilizar ou se pode rentabilizar. Tudo isso tem que fazer parte. E ele tem que entender se aquela sessão é a título precário, ou melhor, a título oneroso ou então a título gratuito. Ele tem que saber se ele vai receber alguma coisa por aquilo ali ou se ele vai receber o mesmo salário, independente de viralizar ou não, da empresa rentabilizar, das vendas pipocarem, né? Mas ele tem que saber a finalidade específica, ele tem que saber se é gratuito ou oneroso, tem que estar tudo muito bem definido, muito bem assinado, muito bem alinhado.
Excelente, excelente colocação. E a gente vê e percebe que é um mundo vasto, né? É um conhecimento profundo que muitos empresários, eles não têm o conhecimento, não têm uma cláusula no contrato, não têm uma autorização de uso de imagem do funcionário e que ele está sujeito a, caso esse vídeo viralize, o acontecimento nas redes sociais, ele perpetue, o colaborador ele pode buscar os direitos e o empresário ele pode sofrer por conta disso. Então, Dr. Marlon, a gente chega na nossa terceira pergunta aqui, que é: o colaborador ele foi utilizado durante 1 ano, 2 anos, sendo o rosto da marca. Mas agora esse colaborador não faz mais parte, não só dos conteúdos no Instagram, mas conteúdos em sites, conteúdos institucionais da empresa. O colaborador ele pode reivindicar o uso da imagem, caso ele não tenha cedido, para o empresário, que isso seja retirado. O empresário ele tem que fazer isso, não pode, porque assim, isso afeta, de repente, o engajamento da empresa por aparecer por tanto tempo. Então, assim, o funcionário ele pode reivindicar isso, caso não esteja em contrato. Vamos partir de uma situação que foi tudo num acordo de cavalheiros, né? Apertou as mãos ali e o funcionário saiu. Ele pode entrar com uma ação contra esse empresário em relação à imagem que ele foi cedida ao empresário? Como é que ficaria uma situação nesse cenário? No cenário de não ter uma autorização, de não ter um termo expresso, né, assinado, seja um termo específico ou seja uma cláusula dentro do contrato de trabalho, é um cenário bem perigoso. E ele é perigoso porque muitas vezes você não consegue provar, enquanto empregador, que o empregado te deu autorização verbal. Uhum. A não ser que você, por exemplo, converse com ele via WhatsApp ou então através de e-mail e algo parecido, e de certa forma ele confirme que essa autorização existiu numa reunião presencial, por exemplo, numa chamada telefônica ou em algo parecido. Mas ainda assim a gente passa para um cenário um pouco mais perigoso. Não havendo essa autorização e o funcionário tendo sido demitido, o recomendável é que a empresa pare de explorar a utilização da imagem dele. Esse seria o primeiro ponto. Muitas vezes você está ali com um conteúdo publicitário que pode estar gerando uma campanha que faz parte de um tráfego pago ou que está no impulsionamento e que tem um prazo. Então eu recomendaria realmente repensar essa campanha de maneira mais específica, tratando como um caso isolado, e tirar isso do ar, desvincular realmente a imagem daquele colaborador à empresa, uma vez que o contrato já se encerrou. Quando eu falo que tem a necessidade de trazer uma cláusula no contrato de trabalho e um termo específico por fora, é para regular situações iguais a essa. Porque quando você traz uma cláusula apenas dentro do contrato de trabalho, a partir do momento que você demite o funcionário, aquele contrato é rescindido, significa que a autorização morreu, ele revogou automaticamente pelo encerramento do contrato, pela rescisão, ou você, empregador, pode continuar explorando e publicizando aquilo ali. Aquele termo, de maneira específica, é o que vai regular se, com o encerramento do contrato de trabalho, aquela autorização ela se encerra, ela é revogada, ou se a empresa pode continuar explorando isso. Mas, de certa forma, é por isso que eu falo sempre do link, né, entre a LGPD e a legislação trabalhista quando a gente fala da autorização do uso de imagem. Porque a LGPD diz que o proprietário do direito de imagem, ele tem a qualquer momento a possibilidade de exigir que seja encerrado a publicização, ou seja, ele pode revogar a qualquer momento. Agora, essa revogação ela tem que ser expressa. Ele tem que ou mandar um e-mail para a empresa comunicando que ele não quer mais que a imagem dele seja vinculada e utilizada, e aí, inclusive, vinculando a situações pretéritas, ele pode negociar com o empregador, ou ele pode também, através de notificação extrajudicial, deixar claro que ele está revogando. A autorização, do mesmo jeito que ela pode ser dada de forma voluntária, mediante a mera assinatura, né, pela preservação ali da autonomia da vontade das partes, ela também pode ser revogada se assim o proprietário do direito de imagem quiser. Excelente. Então, para os empresários que estão nos assistindo, para a gente fechar aqui com chave de ouro, qual que é o caminho que o senhor, Dr. Marlon, recomenda a esses empresários visando utilizar o rosto das redes sociais
dos colaboradores. Não quero me expor, não quero ser o rosto da marca. Eu tomei essa decisão, eu quero ficar nos bastidores. A partir daí, qual é a orientação que o seu pode deixar aqui para os empresários e também para os colaboradores, uma mensagem que, se você hoje está se expondo na rede social dentro de uma empresa e não tem nenhum acordo, nenhum termo, e que você não está sendo remunerado por conta disso, o que esse colaborador tem que fazer? Eu começo dizendo que é muito sadia, muito mais sadia e muito mais interessante a recomendação que você costuma fazer aos seus clientes de que eles sejam o rosto da marca. Uhum. Porque aí você mitiga riscos, você se livra de uma série de outras situações que especificamente você tem que ter muito mais atenção e procurar inclusive uma assessoria jurídica especializada quando você prefere ficar nos bastidores e colocar os seus funcionários para serem o rosto da sua marca. Mas se esse primeiro cenário não for possível e você quiser realmente ficar por trás ali nos bastidores e ter alguém como seu funcionário, como seu empregado que represente a marca, primeiro ponto é tratar isso com clareza, desde o momento da admissão daquele funcionário. Ou então, se for um funcionário que já está com você, deixar claro para ele, a partir daquele momento, as condições pelas quais o contrato vai estar sendo mudado para que ele passe a aparecer como o rosto da marca. Seja em qualquer campanha, em qualquer rede social, ou então em publicidade, em TV, em jornal e afins. Esse é o primeiro ponto, deixar tudo claro. Segundo é documentar tudo. É ter um contrato bem estruturado, é ter um termo de autorização de uso de imagem muito bem estruturado, trazendo todas as regras do jogo. Esse é o princípio de segurança para o empresário, para o empregador. Logicamente, ele vai precisar de um advogado trabalhista, um advogado que seja especialista, que possa redigir isso com segurança, observando e acompanhando aí todas as mutações de decisões da Justiça do Trabalho com a aplicação da legislação. E para o empregado, é sempre interessante dizer que ele não é obrigado, a princípio, a aceitar ser o rosto da marca. Ele pode se negar. E aí, havendo oposição, se ele for obrigado a isso, ele tem a possibilidade de, pela alteração lesiva, que a gente chama, do contrato de trabalho, ingressar com a ação indireta. Pedir que o contrato seja ali aplicado, uma justa causa no empregador, em função da quebra contratual, da alteração contratual lesiva. Porque ele não concordou e a legislação diz que ele precisa concordar com qualquer alteração contratual. Esse é o primeiro ponto. Mas se ele já está no contrato, que implicitamente ele concordou com isso, e ainda que ele tenha dado essa autorização tácita, ali no silêncio, sem ser expressa, sem assinar, participando disso, isso está incomodando a ele, ele pode procurar o empregador. Eu entendo que é muito mais difícil que o empregado procure o empregador para tratar de uma situação dessa, porque existe meio que um desequilíbrio na relação de maneira mais específica, mas ele pode procurar o empregador, explicar da situação, dizer, olha, desde o início eu fui contratado para essa função, passei a ter novas atribuições, hoje eu estou sendo o rosto da marca, mas não tenho autorização, não tem algo expresso ali que regule, eu queria regular contigo, vamos fazer um acordo? E aí colocar isso expresso no papel. Logicamente, talvez não seja o empregado nessa condição que vai procurar um advogado, mas o empregador novamente procura um advogado trabalhista de sua confiança, especializado, que vá aplicar a legislação e os entendimentos para trazer para ele a melhor forma, seja num contrato, seja num termo, seja num aditivo. Enfim, o profissional com certeza vai traçar a melhor estratégia e assim todo mundo segue seguro, e estando seguro no seu negócio, você consegue focar no caixa, consegue focar na especialidade, consegue vender com tranquilidade e vai ter a segurança de que pelo menos o seu negócio estando tranquilo, você não vai ter lá na frente uma ação que vai pedir uma indenização por dano moral e por aí vai, para discutir a autorização, a falta de autorização do uso de imagem. Excelente. Então, empresário, não negligencie essa constante nas redes sociais. Isso já acontece, isso provavelmente já acontece na tua empresa. Então, se você hoje está passando por isso, você precisa de um advogado trabalhista da sua confiança para que você consiga ter isso, todo esse respaldo, com contrato, com cláusulas. Então, você que é empresário, você que é colaborador, assiste esse conteúdo, compartilhe com o máximo de pessoas e agradecer mais uma vez a presença do Dr. Marlon Marques, da Marlon Marques Advogados, que cedeu aí seu precioso tempo para trazer esse conteúdo relevante para vocês. E Marlon,
como é que as pessoas te encontram nas redes sociais? Me fala os teus canais de aquisição e uma mensagem final aqui para a gente fechar esse podcast. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de trazer, né, respostas a esses questionamentos, um assunto de tanta relevância, tão pertinente, tão atual, mas que infelizmente não é tratado com a importância que merece e que traz um prejuízo gigante se realmente os empresários não focarem nisso, não entenderem pela necessidade que tem de acordar muito bem isso com regras claras com os seus empregados. Você consegue me encontrar nas redes sociais no @marlonmarques_, e no @marlonmarquesadvogados. Excelente. Pessoal, agradecer mais uma vez a todos vocês que chegaram aqui até o final desse vídeo. Você é empresário, você é colaborador. Se você ainda não é inscrito nesse canal, por favor, se inscreva para não perder os próximos conteúdos. Esse conteúdo que você viu aqui e dentre outros são focados para a área empresarial. Você que produz conteúdo, você que quer crescer utilizando as redes sociais como um canal de aquisição forte, você vai encontrar muitos conteúdos como esse aqui no perfil do YouTube, certo? Até o próximo. Obrigado, Marlon, mais uma vez. Imagina, eu que agradeço. Até uma próxima oportunidade. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.